Bom, boa noite, então, a todos e todas que estão aqui acompanhando mais uma sessão do nosso minicurso A Amazônia no século XXI e a Encruzilhada Civilizatória. Hoje é a quinta sessão. Como de praxe, nós estamos gravando essas sessões para disponibilizar no YouTube, então o curso todo vai ficar disponível, né, para ser acompanhado pelo YouTube também. E hoje o tema é o agronegócio na Amazônia e a questão agrária regional. Vamos contar com dois palestrantes que vão fomentar o debate sobre esse tema e depois poder abrir para perguntas, intervenções dos participantes, tá? Hoje nós vamos contar com o professor Evaldo Gomes, da Faculdade de Economia do IEDA, que é nosso colega lá, e a Giselda Coelho, que é do MST e vai nos ajudar também com as suas contribuições no debate, tá? Hoje, essa quinta sessão, de alguma maneira, ela encerra uma primeira parte do curso, né? Então, esses primeiros 5 sessões, todos os palestrantes, os debates foram voltados para tentar fazer uma interpretação dessa expansão do agromínero negócio na Amazônia, né? Ou essa expansão da produção e comercialização de commodities e seus impactos do ponto de vista territoriais, seja diretamente ligado à mineração, à produção de energia, à infraestrutura logística e agora sobre a questão da terra e do agronegócio propriamente dito, né? Então, com isso, a gente fecha essa primeira parte do curso, com esses 5 debates sobre essa perspectiva, né, que me parece que completa um quadro geral sobre a expansão do capital e seus impactos, né? E como que isso, então, cria isso que a gente está chamando da encruzilhada civilizatória. A partir das próximas sessões, então, a gente vai começar a discutir com uma certa inversão da perspectiva da análise, né? As próximas 2 sessões vão ser mais voltadas para pensar esse debate do desenvolvimento sustentável, das alternativas que, de alguma maneira, o próprio capitalismo apresenta para a problemática, sobretudo ambiental, e minimização dos impactos, mas também as alternativas construídas a partir da luta social e dos seus povos, né? Que alguns autores vão chamar da virada territorial dos anos 90 e a construção de outras territorialidades. E aí, no último bloco, então, de sessões, nós vamos nos debruçar, pensar como que essas territorialidades que vão sendo construídas a partir da luta social vão contribuindo não só para enfrentar e resistir à expansão do capital e seus impactos, mas também propor outros horizontes alternativos para a Amazônia. Então, dessa forma que está construído a proposta do curso, né? Então, a gente vai se debruçar hoje a estudar um pouco mais a fundo, né, a dinâmica do agrária regional, com a contribuição do Evaldo e da Giselda, e eu já queria também aproveitar para dizer que entre a sessão de hoje e a próxima sessão, que vai ser na semana que vem, nós vamos ter a primeira roda de conversa, né, que vai ser na sexta-feira, às 18h30, também pelo Google Meet, tá? Que aí vai ser um momento da gente refletir um pouco melhor e talvez com mais participação daqueles que estão acompanhando o curso, sem nenhum palestrante. Então, a ideia na sexta-feira não é ter nenhuma palestra, mas simplesmente um momento de fala, de escuta, de discussão entre o conjunto dos participantes, tá certo? Então, na sexta-feira, a gente vai ter essa roda de conversa entre a quinta e a sexta sessão, para a gente poder fazer um debate síntese dessas primeiras 5 sessões, tá bom? Com isso, eu, mais uma vez, agradeço a disponibilidade do Evaldo e da Giselda para contribuir para o debate de hoje, agradeço todos os que estão aqui online, e passo a palavra para o Evaldo, então, para iniciar esse debate. Obrigado, Evaldo. Aí, se você quiser se apresentar com um pouco mais de detalhe, fica à vontade. Tá bom, Fernando, obrigado. Sempre que tiver problema aí da minha fala em relação à internet, eu queria que vocês
me informassem, né? Porque desses dias que começaram as chuvas aí, a gente está com muito problema de internet aqui. Estou em Parauapebas e desde manhã cedo a gente está com alguns problemas de internet. Mas a gente vai tocar aí o nosso espaço aqui, nossa atividade. Eu já gostaria de agradecer o Fernando pelo convite, né? Dar boa noite a todos e todos, e agradecer o Fernando pelo convite, parabenizar, né, pela iniciativa de trazer esses grandes temas para debater aqui, mesmo no processo de pandemia. Eu acho que esses grandes temas permanecem, e por isso a relevância desse curso aqui de extensão que o Fernando está promovendo, certo? Pedir desculpas porque eu estou um pouco fã, porque desde manhã cedo eu estou com uma crise de rinite, daí eu já tomei um medicamento para melhorar, e pedir desculpa também porque provavelmente eu estou sob efeito desse remédio que é um pouco forte. Enfim. Deixa eu marcar aqui o tempo, certo? Eu queria dizer, primeiramente, também que, já entrando no tema, né, em primeiro lugar, dizer que esse tema, agronegócio na Amazônia e a questão agrária regional, merece não só um debate de uma noite, mas que a gente inicie ele aqui e se debruce ele por mais tempo. Obviamente que a gente já discute ele em outros espaços e que a gente vai discutir, mas eu queria destacar para vocês a relevância que é colocado esse tema aqui nesse espaço, proposto pelo Fernando, porque a gente está falando de questão. Quando a gente fala de questão, a gente fala de problema, certo? E são esses grandes temas que merecem ser debruçados para a gente entender o nosso subdesenvolvimento, tanto em nossa região, quanto no nosso país, quanto no nosso continente latino-americano. É difícil a gente ver hoje na universidade brasileira uma relação tão próxima desses grandes temas e a forma que ele é discutido aqui, junto com os movimentos sociais, que garantam a concretude a eles, né? Então, dentre outros grandes temas, como a questão urbana, certo? Como a questão social como um todo, como a questão ambiental, como a questão tecnológica, a questão agrária também necessariamente é um desses temas que a gente tem que percorrer, assim como a questão mineral já foi discutida aqui, para a gente tentar transformar a nossa realidade social e econômica enquanto região e enquanto país. E perceba que o tempo todo eu estou me referindo à questão também como uma questão nacional, e eu vou discutir isso com mais propriedade no final. Mas eu já vou deixar aqui evidente que a questão agrária regional é regional e é também nacional. Certo? Pois bem, vamos começar então falando um pouco sobre a questão do agronegócio da Amazônia. Certo, o Marcelo está dizendo que a internet não está muito boa, mas está dizendo que a culpa é dele, não é minha. E eu espero que ele esteja bem, já está caindo granizo lá onde ele está. Pois bem, vamos falar um pouco do avanço do agronegócio na Amazônia. Eu acho que fazer a perspectiva, o resgate histórico é sempre importante, mesmo que a gente já tenha passado por esse debate antes, né? Muitos de vocês já devem ter conhecido a literatura que resgata esse debate desde o Roberto Santos, que vai fazer aquele resgate bem histórico mesmo, até a literatura mais atual, com professores do NAIA, né? O Danilo Araújo, o Chiquito, os próprios professores aqui da Unifesp, o próprio Fernando vai escrever uma tese de doutorado sobre essa temática da expansão da fronteira agromineral, né, colocando elementos mais gerais, ou elementos mais específicos, colocando os conflitos que isso gera. Mas eu acho relevante a gente fazer um resgate histórico para a gente sempre aprofundar essa compreensão. É sempre importante a gente aprofundar a compreensão do ponto de vista histórico, porque senão, em algum momento, a gente pode esquecer, né? E aí eu queria fazer uma ótica um pouco diferente, sem, entretanto, perder esse método histórico estrutural que a gente faz um resgate mais contundente da expansão do agronegócio na Amazônia. Primeiro, dizer que o Estado é relevante, o Estado é central nesses processos, e por isso mesmo, vários autores, principalmente os professores da UFPA, eu já participei de vários espaços com ele, mas eu vou sempre tomar referência com o Danilo Araújo, que é do NAE, com o José Raimundo Trindade,
que é do curso de economia da FPA, mas tem uma série de outros autores que sempre discutiram a questão da Amazônia. Mas, enfim, essa questão da Amazônia é sempre colocada como uma questão de política pública, né? Como a necessidade de se integrar um pedaço do território nacional junto a uma economia nacional que estava em franco processo de desenvolvimento industrial. Mas aí eu queria que a gente fizesse uma visão crítica a isso, para a gente não achar que é somente o Estado que determina o processo de acumulação de capital, mas sim os incentivos econômicos que as próprias forças capitalistas têm para levar adiante esse processo de reprodução capitalista em determinados territórios do mundo. E aí, a gente tem uma visão crítica em relação a isso, eu vou falar o seguinte: aqui, no que a gente conhece como Amazônia Oriental, e mais especificamente no sul e sudeste paraense, onde a gente vê com mais proeminência a expansão disso que a gente pode chamar de fronteira agrícola, fronteira agromineral, houve políticas públicas, mas também houve incentivos do ponto de vista econômico, que eram o quê? Terras baratas e abundantes para se ocupar, né? Principalmente a partir dos anos 70, e força de trabalho barata. Que por mais que seja algo generalizado no Brasil, e muitos outros autores vão discutir, desde o Rui Mauro Marinho, a superexploração da força de trabalho nos países latino-americanos, inclusive o Brasil, mas o barateamento da força de trabalho aqui na nossa região tem alguns aspectos específicos relacionados também à questão do trabalho escravo, né, moderno. O José de Souza Martins vai chamar de peonagem nos escritos dele, e o próprio barateamento do custo de reprodução da força de trabalho, que as pessoas não vão sobreviver junto com sua família, dependendo de um salário menor, porque as residências que elas vivem são mais precárias, os transportes que elas acessam são mais precários, as pessoas até hoje que andam na carroceria dos carros, certo? Porque, ou seja, a alimentação dessa população é feita também de forma de subsistência. Então, de modo geral, o custo de reprodução da força de trabalho na nossa região é relativamente menor do que na maior parte do país. Isso pensando já na perspectiva histórica, a gente pode ver algumas questões específicas depois sobre isso, mas não é nosso objeto hoje. Então, a gente tem esses incentivos econômicos além da promoção do estado de ocupação desse território por meio do agronegócio. Eu vou falar o que aconteceu, o contrário disso, né? A exceção para confirmar a regra. É o caso da ISA. A ISA foi um programa dos governos do PT de integração dos países que compõem a Amazônia, a Pan-Amazônia, por meio de projetos de infraestrutura, e quando eu falo infraestrutura eu falo comunicação, energia e transporte, né? Construção de pontes, construção de hidrovia, construção de ferrovia, construção de rodovia, construção de hidrelétricas, que nunca foi para frente. Nem com a garantia de concessões econômicas, nenhuma empresa capitalista, nenhuma empresa nacional ou estrangeira viu incentivos para aderir a isso, porque eram territórios que ainda são territórios que ainda são pouco habitados e que somente o Estado Nacional consegue garantir a sua presença nesses territórios. As empresas capitalistas dificilmente conseguem acessar elas, né, para ter continuadamente lucros econômicos. Olha a diferença da ISA, muita gente, quem não ouviu falar da ISA e não entendeu direito o que foi esse processo, por favor, fale aí no chat, mas entre a ISA, um programa governamental de grande impacto, ele surge na mesma época do programa de aceleração do crescimento, e esses projetos de expansão, de integração da Amazônia, feitos desde a ditadura militar e que influenciou principalmente esses processos de ocupação, desde uma porção do Maranhão, né, do Maranhão, do estado do Maranhão, do Bico Papagaio, do sul e sudeste do Pará, passando ali pelo Mato Grosso, chegando em Rondônia, chegando no Acre, chegando também no oeste paraense por meio de Santarém. Então, toda essa configuração ela já surge e ela já é internalizada por meio de empresas capitalistas com grandes incentivos
econômicos. Já naquela época, na década de 60, autoras, economistas, como a Helena Lavinas, que é professora da UFRJ, grande pesquisadora, ela vai escrever um texto dizendo que a fronteira agrícola estava sendo fechada naquela época, que não teríamos mais fronteira agrícola, que o Estado Nacional estava conseguindo consolidar seu processo de integração. Um outro texto muito relevante sobre isso é do Graziano. O Graziano, José Graziano, que hoje está na FAO, na ONU, vai falar categoricamente que a fronteira agrícola do Brasil estava se fechando para os incentivos do Estado para integração nacional. Por que eles afirmam isso? E isso não é, isso é algo generalizado no pensamento econômico e agrário brasileiro, porque a gente sempre, principalmente as principais universidades do Brasil, sempre olharam esses processos capitalistas do Brasil sob uma ótica de tipos sociais, sob uma ótica weberiana. E como eles viram o mesmo processo acontecendo em países europeus, como eles viram o mesmo processo de integração nacional acontecendo nos Estados Unidos, como eles viram o mesmo processo de integração nacional acontecendo no Japão, então eles, consequentemente, vão relacionar o desenvolvimento capitalista no Brasil, o processo de industrialização no Brasil, mesmo que atrasado, a esse processo de integração nacional. O problema é que eles não levam em consideração que nós não somos uma economia que consegue lidar com o processo de industrialização já na primeira e na segunda Revolução Industrial, e que a gente permanece sendo ex-colônia e um país subdesenvolvido e dependente. E que nenhum país na história conseguiu passar pelos mesmos processos de industrialização e de integração nacional, sendo, dos países centrais, sendo uma ex-colônia, sendo uma economia descendente, salvo alguns casos que a gente não vai entrar em discussão hoje à noite. Então, essa é a problemática principal de compreensão do que é a expansão do agronegócio na Amazônia, do que é chamar isso de fronteira agrícola, do que é dizer ou não se a fronteira agrícola fechou ou não, se não existe mais fronteira agrícola. E a gente sabe muito bem que a expansão do agronegócio na Amazônia permanece, que a gente ainda tem uma série de espaços, junto com a mineração, que já foi dialogado com vocês aqui anteriormente, uma série de espaços, uma série de território no sentido de falar também que são terras indígenas, né, no sentido de ter outras nações mais isoladas do que aqui na nossa região, que ainda vão se inserir nesse processo de expansão e de integração. Mas observem como é distinto a forma que o agronegócio se expande da Amazônia no momento atual, quando no seu início, lá na ditadura militar, com os incentivos da ditadura militar. Naquela época, havia incentivos fiscais, né, por meio da própria Sudã, para se apropriar de terras. E agora, o que a gente tem de incentivo, mais do que legal, né, mais do que fiscal, mais do que subsídios do Estado, nós temos incentivos econômicos diretos, ligados à exportação de matérias-primas e insumos. Então, a gente passou por um longo período de ocupação territorial por grandes propriedades, mas que se alterou o caráter de ocupação daquele primeiro momento para esse. Desde os tipos, né, desde os motivos da ocupação, que naquela época o Otaviani vai nos colocar que muitas das ocupações eram meramente especulativas, para se manter o controle sobre uma grande porção de terra e nada dela produzir, né, até a ocupação para a derrubada de madeira nobre, para sua venda para outras regiões, para o exterior, seguindo da ocupação para a criação bovina, certo? Depois, com a entrada da produção de soja, da produção de outros alimentos. E aí eu pergunto para vocês, qual é o limiar dessa alteração, dessa transformação, e o que incentiva essa ocupação inicial da Amazônia se tornar uma ocupação que é incentivada diretamente pelos mercados internacionais?
Ora, se não é, o próprio crescimento da demanda dessas commodities no mundo, com o aumento do preço de forma considerável, né? Coisa que a gente não via nas décadas anteriores, um aumento permanente de preço das commodities, pelo menos até 2008, algumas commodities, pelo menos até 2013, outras commodities, elas aumentaram continuadamente, elas continuaram aumentando depois de uma queda cíclica. E o que muitos autores atribuem, principalmente ao aumento da demanda por esses produtos pela China. Então, assim, a expansão do agronegócio na Amazônia ela só pode ser entendida por esses processos mais gerais. E ela só pode ser entendida também por meio dessas transformações e pelos incentivos que são dados para a sua ocupação e para a permanência da sua ocupação. Certo? Os incentivos econômicos são dados. Hoje em dia, na Terra, determinadas regiões, como em Redenção, como em Xinguara, como em Marabá, como em Paragominas, tem preços elevados, tão elevados como terras no Tocantins, no Goiás, no Mato Grosso. Mesmo sabendo que a terra na região amazônica está precisando de uma correção maior do que em outras regiões do país. E aí, então, a partir desse modelo, a partir dessa conjuntura inicial, a gente precisa entender que existem dois fatores relevantes que vão condicionar essa expansão do agronegócio. O primeiro fator de ordem histórica, o segundo fator de ordem tecnológica. De ordem histórica, nós temos que, desde o período colonial, a expansão territorial no Brasil é feita por meio do latifúndio monocultor, né? Se existe uma relação direta entre a escravidão, a necessidade de se tornar o homem cativo e a monocultura e latifúndio no período colonial, como bem colocou o Caio Prado Júnior, na sequência, a expansão permanece por meio do latifúndio monocultor, garantindo o não acesso a terras a grande parte da população brasileira. Então, o controle territorial, historicamente, é fator determinante para a nossa inserção no comércio internacional, é fator determinante para a gente entender a forma que se insere as nossas populações, os nossos povos no mercado de trabalho nacional e também pelo próprio sentido que é dado da economia nacional com essa centralidade da agropecuária, né, nela. Então, esse é o sentido histórico, o modelo histórico que vai chegar aqui na Amazônia, certo? E é importante a gente resgatar isso, eu vou colocar isso mais na frente, mas antes disso eu vou falar da questão tecnológica. Esse agronegócio que entra na Amazônia, né, essa grande propriedade monocultora que entra na Amazônia, ela incorpora um pacote tecnológico alheio às nossas condições ambientais. O que isso quer dizer? Além da gente importar grande parte da tecnologia que é utilizada para produção de alimentos e de insumos, além da gente importar, a gente importa uma tecnologia que é feita para outras regiões, para regiões temperadas, que não é o nosso caso. Então, quando a gente fala de pacote tecnológico, a gente não está falando só do trator e da colheitadeira, certo? A gente está falando do trator e da colheitadeira, mas a gente também está afirmando que aquele trator e aquela colheitadeira só opera naquela fazenda, naquele latifúndio, se ele derrubar toda a mata, se ele corrigir parte da elevação do solo. A gente também entende como pacote tecnológico a própria monocultura, o próprio formato de cultivo da produção. Se a gente coloca só a soja em determinado lugar, isso quer dizer que a gente vai precisar corrigir o solo, porque o solo da Amazônia não está preparado para receber só soja. Ele vai se tornar um solo degradado em breve, então precisa de correção. E o pessoal da agronomia sabe disso muito mais do que eu. Mas é importante, enquanto economista, saber disso também. Eu preciso saber dos pacotes tecnológicos, senão eu não consigo criticar o modelo. Eu não consigo dizer que o modelo está equivocado. E é justamente por essas duas condições de inserção do agronegócio na Amazônia que a gente vai gerar esse novo mapa de expansão que eu falei anteriormente, que se dá principalmente nesse arco, né, que inicia no Maranhão e vai até o Acre, passando por Rondônia, Mato Grosso, Oeste, Sul e Sudeste do Pará,
parte do Tocantins, é somente entendendo esse novo processo de expansão que a gente vai entender que antes disso, na Amazônia, não existia esse processo de territorialização. Não era assim que ocorria a ocupação territorial. E eu não estou falando somente de culturas ribeirinhas, de culturas indígenas, de culturas quilombolas. Eu estou falando também dos dominadores. A dominação da Amazônia se deu por outra forma, por meio da colheita, por meio do extrativismo. E só agora que a gente está vendo essa incorporação feita pelo outro processo colonial que se iniciou no Nordeste, certo? E não na Amazônia, que historicamente foi ali a Amazônia, até a ditadura militar. Então, quando a gente fala da expansão do agronegócio junto com a mineração na Amazônia, a gente está falando de um processo de incorporação de parte dessa região por esse outro processo histórico. No período, e aí sempre importante a gente periodizar, a gente diferenciar, né? Colocar a concretude nos seus devidos termos, no seu devido espaço, no seu devido tempo, né? Num processo que não existe mais integração para desenvolvimento da industrialização do país, mas, pelo contrário, que se eleva a participação de produtos, de bens agropecuários, de minérios na pauta exportadora, em que o país se organiza prioritariamente para exportar. Se a gente pegar o projeto, desde o processo de abertura econômica irresponsável do final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, que se manteve nos anos 2000 e 2010, se a gente pegar aquele projeto do Fernando Henrique Cardoso, dos eixos nacionais de integração e desenvolvimento, alguém já ouviu falar do ENID? O ENID é isso. O ENID representa a vitória da plataforma exportadora sobre a outra organização do território. Se vocês colocarem no Google Maps aí, ENID, vocês vão ver que o território brasileiro é retalhado de forma a mostrar quais são os principais eixos de escoamento das regiões do país. Certo? Então, esse é o sentido que é dado para o nosso país nesse momento. O Jaime Zero vai chamar de padrão de reprodução do capital exportador, de especialização produtiva, e que inibe qualquer outra forma, qualquer outro sentido, e eu não falo nem mais solidário, mas mais capitalista mesmo, nenhum outro sentido capitalista de integração com os mercados internacionais. Se a gente for ver quais são as atividades que se mantiveram como atividades prioritárias durante a pandemia da Covid-19, a gente vai perceber que as atividades de mineração, por exemplo, aqui na região não pararam, que as atividades de agronegócio para exportação também não pararam, certo? Então, assim, é preferível que se mantenha essas atividades do que cuidar da população desse país, certo? Mas aí, eu já estou apresentando um pouco as contradições desse modelo, mas a gente precisa entender também, concretamente, o que ele nos traz aqui para a nossa região, além da expansão, que continua, né? Quando a Cátia Abreu foi ministra da Agricultura da Dilma, ela escreveu um artigo para a revista do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, para o MAPA, afirmando que a fronteira agrícola já tinha se encerrado no Brasil e que a última fronteira agrícola do mundo era o Mato Piba, né? Que é a conjunção dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Tocantins todo e algumas regiões dos outros estados. E aí, sem perceber que ela estava julgando a política dela ser capaz de encerrar o processo que já tem seus incentivos econômicos de expansão. Provavelmente o estado que mais tem expansão agropecuária na região norte, provavelmente não, certamente, é o estado do Pará. O estado do Pará é aquele que vai ter o maior efetivo bovino da região, né? que vai incorporar a soja de maneira mais rápida dentro da região, certo? Então, assim, não tem sentido a gente falar nem de última fronteira agrícola do mundo, nem de última fronteira agrícola do Brasil. A fronteira agrícola continua se expandindo e se expande para isso que a gente chama de região amazônica. Compreender essa questão da expansão da fronteira, a gente também tem que compreender a questão do que acontece
onde já se estabelece de forma mais consolidada esses processos econômicos, que é principalmente no sul e sudeste do Pará, no Mato Grosso, e o que eles representam no contexto nacional, que aí a gente já vai incorporando também a questão do debate, a questão nacional. Aí, assim, eu estou devendo ao Emílio, que está aqui na sala, um artigo que já tem mais de um mês e meio, eu acho que eu estou devendo a ele. Ainda bem que o Júlio não está aqui, senão ele estaria me cobrando também. Mas eu estou aproveitando essa fala de hoje para encontrar dados, porque não é simples, né, a gente escrever sobre a nossa região, sabendo de tantos trabalhos importantes que já foram escritos aqui e não cair no senso comum, e muito menos não cair somente em aspectos descritivos. Certo? Mas, Vitor, Emílio, eu estou finalizando esse artigo, e aí hoje, essa fala me ajudou muito a fazer uma relação importante, que é o quê? Perceber duas questões relevantes. A primeira é que a nossa região está se tornando uma região cada vez mais importante dentro do contexto nacional de acumulação, já que ele se volta para esse padrão exportador de especialização produtiva. Então, a gente vai ter que o segundo estado que mais exportou em termos de valor em dólar no Brasil no ano passado foi o estado do Pará, por causa da mineração, principalmente, mas também por causa do agronegócio. O quarto estado, quando a gente separa, obviamente, por capítulos de exportação, o quarto produto mais exportado no Brasil no ano passado foi a soja do Mato Grosso, certo? Então, isso, o quinto produto foi o milho do Mato Grosso. Então, assim, a gente está acostumado a compreender a região do Sudeste, né, o Centro-Sul. O Celso Gustavo sempre colocou isso desde o tempo que ele compreendeu a alteração do centro dinâmico da economia nacional, da economia primária exportadora para uma economia industrializante. Desde então, o Celso Furtado já compreendeu que o centro dinâmico se altera espacialmente também nessa economia e se torna efetivamente uma economia nacional a partir de São Paulo. Desde a década de 30, a gente compreendeu São Paulo como centro da economia nacional. A gente vai ter que se acostumar daqui a uns tempos, se essa tendência continuar, a São Paulo deixar de ser isso. Ao Centro-Sul deixar de ser Centro-Sul, certo? E ao mesmo tempo, a outra coisa que eu estava vendo hoje também, buscando os dados do comércio, do Ministério do Comércio Oeste, né, que chama agora o site, né, mais Alice Web, vendo a relação entre valor exportado por tipo de exportação e o quanto exportado. Como é patente que o quanto exportado sempre cresce e o valor exportado oscila, certo? Mesmo nesse período de crescimento continuado dos valores do preço das commodities, como já colocou o Vanderpool há muito tempo, né? Eu chamo de novo padrão alimentar. Mas se a gente fizer, e aí eu preciso, é algo que está me travando na minha pesquisa, aí eu preciso colocar, ver em que medida eu vou colocar o indexador desses preços, não trabalhar com preços nominais, ver que os preços vão oscilar ao longo desse momento, mesmo que tenha uma tendência de subir, mas a incorporação de quantidades de exportação é sempre crescente. Se a gente for pegar o Brasil todo, se a gente for pegar a região amazônica toda, certo? Então, olha como o fato de a gente discutir o agronegócio na Amazônia, está discutindo a expansão de um modelo econômico nacional dentro da região amazônica, certo? De um modelo que se torna o centro dinâmico da economia nacional, desde o processo de abertura econômica e de definhamento daquela tentativa de industrialização feita entre os anos 30 e os anos 80. E aí, finalmente, eu vou passar só um pouquinho do tempo, vou tentar não passar, porque eu acho que já está no meu tempo, pelo que eu estou contando.
Eu só queria relacionar o que está descrito no título aqui, ó, questão agrária regional, com outras questões, como eu coloquei no início. Porque uma coisa é a questão agrária, outra coisa é a questão regional. E o Fernando foi extremamente feliz em colocar as duas coisas juntas. Porque no momento atual, nessa configuração atual da nossa economia nacional, a questão agrária necessariamente é uma questão regional. Os problemas da região, que são problemas mais abrangentes, também gestados em outros setores da produção da sociedade, é também uma questão agrária. A questão agrária está no seio, ela é prioritária porque existe a questão agrária no Brasil desde o Brasil colônia. Mas também existe a questão fundiária, que é derivada da questão agrária, existe a questão regional e existe a questão nacional. Por que eu falo da questão nacional? Porque, historicamente, a gente vai desenvolver teorias, né? O professor Pedro Ramos, que é muito próximo do MST, ele vai discutir isso. O professor Pedro Ramos vai colocar que o Brasil precisava passar por um processo de reforma agrária, e que a reforma agrária é um aspecto burguês, né? É um aspecto próprio da Revolução Burguesa, ou seja, da integração nacional. Já que você faz um processo de integração nacional, você precisa necessariamente também fazer um processo de reforma agrária para tornar a agricultura desse país que está se industrializando, em termos capitalistas, uma agricultura também capitalista. Ou, como o Kautsky fala, industrializar a agricultura. Mas num país subdesenvolvido como o nosso, a questão agrária e, consequentemente, a discussão em torno da reforma agrária, né, de modo mais abrangente, a forma que a gente lida com a ocupação territorial desse país, é uma discussão civilizatória. Não é só uma discussão referente à questão capitalista, à questão produtiva, ao aumento de produtividade dentro da agricultura, a racionalização da agricultura, não. Porque nós somos uma economia dependente, nós somos uma economia associada, que prefere comprar colheitadora de transnacionais do que fazer seus tratores adequados ao relevo do Brasil, ou do que fazer um processo de organização territorial que garanta a segurança alimentar, e não que joga alimentos fora, ao mesmo tempo que mata as pessoas de fome, e ao mesmo tempo que exporta alimentos, é um dos países que mais exporta alimentos no mundo, certo? Então, a ideia de questão agrária, para a nossa região, já é algo extremamente, algo que é central, porque a nossa região, ela inicia um processo de ocupação capitalista já criando sua questão agrária, porque se inicia por meio do latifúndio especulativo, não era nem monocultor na época, era mais especulativo que monocultor, por meio do latifúndio que estava ali para se apropriar da madeira da Amazônia. A nossa região já inicia um processo de ocupação capitalista a partir desses elementos, certo? A partir dessas contradições que geram essa questão agrária, mas que é herdeira direta da questão agrária nacional. Vai ser a primeira leva da região amazônica que vai ser incorporada por outras formas anteriores ao processo pelas formas anteriores de colonização que vem do Nordeste, principalmente, do que pelo processo de colonização que vem de Belém. Então, isso é um aspecto relevante para a gente entender a questão agrária aqui na nossa região. E aí eu encerro aqui para a gente continuar ouvindo a Gisele e depois debatermos. É isso, Fernando. É isso, pessoal. Legal, Evaldo. Agradeço muito a tua exposição. Acho que foi bastante rica e trouxe bastante elementos para a gente pensar esse debate geral do curso, né? E talvez nesse finalzinho, quando você coloca que a questão agrária hoje ela não pode ser vista simplesmente como, vamos dizer, um problema social ligado ao desenvolvimento econômico e à industrialização, né? Mas que, vamos dizer, ela carrega desde esse deslocamento dos novos padrões de acumulação, das novas centralidades para esse padrão de acumulação, né? Do Centro-Sul para cá, mas também como um problema civilizatório, quer dizer, a gente debater a questão agrária hoje, articulada com a questão regional, ela está para além de pensar um limite do desenvolvimento, mas é pensar
um problema civilizatório que, no fundo, é dizer que desenvolvimento a gente quer, ou se é desenvolvimento que a gente quer, ou é outra coisa, né? Então, eu acho que a Amazônia traz essa provocação e a tua fala contribuiu bastante para a gente amarrar esses elementos. Ao mesmo tempo que a questão agrária, de alguma maneira, pela importância que a questão da terra tem, né? Não só da terra fundiária, mas a terra como assim, o que produzir, onde produzir, por que produzir, né? Que são elementos que estão vinculados à questão agrária, ela, de alguma maneira, ajuda a sintetizar esse debate da disputa territorial mesmo, que está vinculada à mineração, à infraestrutura de energia, de logística, que de alguma maneira a gente veio trabalhando. Então, muito obrigado pelas tuas contribuições. E aí eu vou passar agora a palavra para a Giselda, também contribuir com esse debate, que aí ela vai fazer esse debate de alguém, desde o ponto de vista, né, de alguém que está diretamente envolvida na luta pela democratização da terra. Então, Giselda, muito obrigado por você ter participado e pode abrir aí sua câmera, seu microfone, fica à vontade. Oi, boa noite. Todo mundo está me ouvindo? Tranquilo? Sim, estou te ouvindo bem, Giselda. Eu sou Giselda, faço parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST, e sou assentada aqui no assentamento 26 de março, na verdade estou falando daqui, né, que fica localizado no município de Marabá. Espero que a internet contribua com a gente também. Às vezes ela deixa a gente na mão. Mas e faço parte, dentro do MST, eu faço parte também do setor de produção, né, para quem não me conhece. Como o Evaldo colocou, nessa perspectiva de fazer um pouco do histórico, né, da temática que nos foi colocada, me cabe aqui, vou tentar fazer uma fala e levantar alguns elementos a partir um pouco do próprio processo nosso de atuação nessa região, né? E como o Evaldo falou também, embora o tema é agronegócio na Amazônia e questão agrária regional, que eu acho que é um tema importante do ponto de vista para que a gente faça esse debate, possa acumular essa reflexão para a região, e o quanto é importante para que a sociedade possa compreender melhor esse contexto, né? Do quanto faz mal, né? Se a gente for olhar pela ótica como o Evaldo colocou, o agronegócio, o quanto ele faz mal nessa perspectiva de um desenvolvimento mais humano, né? Considerando que nós fazemos parte dessa natureza que é a Amazônia. Eu não vou fazer um processo mais como o Evaldo fez, mas eu vou ater alguns elementos, na verdade, eu acho que para depois abrir para a gente poder conversar, né, dentro do que a gente pode ter de contribuição e de conhecimento sobre a região. Mas, assim como o Evaldo colocou, eu acho que o tema é importante a gente trabalhar numa perspectiva de que nós não estamos descolado, né, desse agronegócio que tem prevalecido nacionalmente no campo brasileiro. Acho que, embora ele tenha uma face que precisa ser melhor debatida na Amazônia, em especial dentro desse atual contexto, né? Se a gente for olhar para todas as dimensões, né, social, como ambiental, econômica, nessa perspectiva de como isso o agronegócio está vinculado ao capital financeiro, por exemplo, na Amazônia também, né? Então, acho que essas são dimensões que a gente precisa, que tem que estar presente, né? E eu vou falar de um elemento que eu acho que, embora ele está visível, mas ele de fundo, ele é muito importante nesse avanço do agronegócio no território amazônico, que é essa questão da institucionalização da grilagem da terra através de diferentes ações, né? Eu acho que isso tem ficado muito claro nesse atual governo, com a flexibilização de várias medidas, de várias leis, né, o desmantelamento, na verdade,
nessa questão ambiental, das várias alterações que já aconteceram e que está em curso, né? A ausência de fiscalização, de registro de propriedades, essa questão tem um pano de fundo, né? Essa questão cartorial, mas eu acho que são questões de apropriação ilegal que o agronegócio tem avançado contra os territórios na Amazônia. Eu acho que são questões importantes para tratar, que impacta diretamente nessa questão agrária regional, né, e também no avanço do agronegócio. Eu acho que isso está presente também no projeto de lei 2633, chamado PL da Grilagem, né, em tramitação, nessa perspectiva de legitimar a grilagem e também de futura anistia, né, de todos os crimes praticados pelo agronegócio nessa região. Acho que são dados importantes para a gente poder refletir. E colado nisso, acho que se a gente for olhar, por exemplo, em 2020, tem se consolidado um ano recorde no Brasil, né, mas isso o Evaldo acabou de colocar, sobre essa questão da exportação realizada pelo agronegócio, né, entendendo que o agronegócio ele está na contramão de tudo que a gente colocou, que o Evaldo também colocou, nessa perspectiva de que a Amazônia é algo diverso, né? Então, o agronegócio é algo que ele vem para simplificar a natureza, para desmatar, para se apropriar, na verdade, dessa riqueza para a concentração de capitais. E nesse processo, as exportações do agronegócio, ela tem aumentado paralelo, ou vamos dizer assim, concomitante com o desmatamento. Se a gente for olhar, né, a taxa de desmatamento na Amazônia aumentou, nesse último ano, 34%. Então, isso também, se a gente for analisar, esse aumento, ele é paralelo ao aumento das exportações. E sem dizer que são exportações e são commodities que, nesse atual momento, têm o controle de alguns produtos para exportação, mas que também influenciam diretamente nessa atual crise, nessa questão dos preços, né, que a gente tem acompanhado de alguns produtos alimentícios que a gente tem vivenciado a partir principalmente nesse período de pandemia. E com esse avanço do agronegócio, se a gente for olhar enquanto política pública, né, o que o Estado tem feito? O orçamento também, se a gente for olhar para a agricultura, para o agronegócio, ele teve um aumento exorbitante, enquanto para a agricultura familiar, como uma política pública para a questão agrária, ela foi reduzida drasticamente. E tem um elemento que eu acho que ele para a nossa região, é importante ser colocado, né? Para o Brasil inteiro, mas acho que o impacto maior, ele está colocado aqui. Primeiro, por ter uma grande concentração de terra pública apropriada ilegalmente pelo agronegócio hoje. E na luta pela terra, porque a reforma agrária, ela não, como o Evaldo colocou, ela não foi feita pelo Estado, né? O que tem de avanço de assentamentos como política e garantido algumas políticas agrícolas pelo governo do Estado, elas foram realizadas a partir de ocupação feita pelos camponeses, em especial se a gente for olhar nessa região, né, são mais de 500 projetos de assentamento, todos, literalmente todos, foram feitos a partir de ocupação e reivindicação a partir dos camponeses junto às instituições para desapropriação e criação de assentamentos nessas regiões, né, nessa região especificamente, olhando para o estado do Pará. Mas se a gente for ver em relação como essa situação está hoje, né, praticamente se desestruturou não só essa parte ambiental hoje, que o avanço do agronegócio na Amazônia está vinculado a essa questão da grilagem, do desmatamento, né, do fogo, mas também
não existe nenhum tipo de estrutura, na verdade, porque a estrutura que existia era o INCRA, e essa estrutura hoje, ela não cumpre mais um papel social do ponto de vista de fomentar ou de atender qualquer nível de reivindicação dos trabalhadores para a criação de novos assentamentos. Se a gente for olhar o que está colocado no orçamento do INCRA hoje, são para regularização fundiária, para titulação e para pagar, que agora eu esqueci o nome, mas para pagar, na verdade, ações que estão sendo tramitadas na Justiça, muitas delas no Supremo Tribunal Federal, inclusive de assentamentos que foram criados já há 10 anos, e esses assentamentos, o INCRA nunca entrou na posse das áreas, porque essas áreas estão sendo questionadas pelos ex-proprietários, supostos proprietários fazendeiros, de atualização de valores para que o governo pague essas áreas, pague a atualização de valores para, de fato, o INCRA ser emitido na posse para ter a matrícula dessas áreas. Então, assim, e são muitas áreas, se a gente for olhar, em especial nessa região aqui, né, são assentamentos que se encontram nessas condições hoje. Então, na verdade, é um pagamento, e foi colocado, por que foi colocado recurso para esse processo, né? Porque existe um processo massivo que o governo vai fazer, que é de titulação dos assentamentos. Então, para fazer a titulação dos assentamentos, que seriam para dar os títulos definitivos, não é possível se não fizer a regularização do assentamento, né, do INCRA ser realizada a matrícula em nome do INCRA para poder fazer o processo seguinte, que é de titulação e emancipação desses assentamentos, se tornando cada vez mais, como qualquer nível de política pública, seria uma responsabilidade dos municípios e não mais políticas vinculadas ao INCRA ou qualquer outro órgão do governo federal. Então, acho que são esses elementos que eles estão diretamente vinculados, né, nessa questão agrária regional, que eu acho que são, e a tendência, se a gente for olhar, né, o avanço pelo próprio comportamento do governo, pela militarização dos órgãos de controle ambiental, né, que tem acontecido, mas também por não avanço de nenhum controle do governo em relação às ações que têm acontecido, seja contra os indígenas, seja contra os camponeses. Então, assim, o aumento da violência, ele tem crescido, e a luta pela terra, na verdade, mais do que nunca hoje, ela está colocada aonde a primeira ação vai ser de repressão e tratado numa perspectiva policial, né, e não criminal e não social, de uma estrutura que pudesse fazer algo nessa perspectiva da criação do assentamento. Nós temos, embora nós vamos fazer de questão agrária regional, mas acho que são elementos interessantes para ser colocado, que a gente tem trabalhado algumas dimensões, e aí como o Evaldo colocou, né, que a questão agrária é uma questão civilizatória, e nós temos dito também que os assentamentos, eles são esse espaço, né, ao longo desse processo de luta pela terra, sempre foi pautado a busca por política pública junto ao Estado, que não é só ter o acesso à terra, né, mas ter acesso a um conjunto de políticas que possam dar as condições humanizadas, né, desses sujeitos poderem produzir alimentos, mas também poderem ter acesso à educação, à cultura, à infraestrutura de qualidade, embora a gente saiba que o processo de luta é permanente, né, e muitas dessas conquistas que foram adquiridas ao longo de 30 anos, vamos dizer aí, do ponto de vista do acesso às políticas, para além da política de crédito, né, para os camponeses, essas estruturas, essas políticas também hoje praticamente estão num processo de desestruturação total. Então, não é só as famílias que estão hoje nos acampamentos, onde a gente tem buscado, de alguma forma, construir espaços, né, de produção, de vivência, de organização, mas
que a gente tem chamado também de reforma agrária popular, né, que são realizadas a partir da organização dos camponeses, de outras instituições que possam ser parceiras nesse processo, mas muitos desses territórios não têm reconhecimento nem formalização do Estado para a criação de assentamentos, né? E nesse processo do avanço do agronegócio, cada vez mais tem sido fragilizado essa questão da resistência nos territórios pelas diferentes formas de ameaça, né? Mesmo assentamentos, nós tivemos um processo de enfrentamento direto, de despejos em áreas que praticamente já são assentamentos criados, e mesmo assim, então assim, eu acho que o impacto do avanço do agronegócio nessa região, ele vai influenciar diretamente com essa questão agrária, mas especificamente que não se tem questão agrária, né, sem a luta pela terra, e são fatores que eu acho que nós temos trabalhado esse período como, pelo menos, resistir nesses territórios onde as famílias têm permanecido até o atual momento. Acho que os outros elementos, acho que no geral, assim, não sei quanto tempo que eu falei, Fernando, que não iria falar 30 minutos, mas acho que o Evaldo já colocou e poderia abrir, Fernando, para as perguntas, que a partir daí eu posso, acho que, avançar em alguns aspectos que eu não coloquei aqui. Tá joia, Giselda, muito obrigado pela tua contribuição. Eu acho que também traz vários outros elementos, complementam de alguma forma o Evaldo, né, a exposição do Evaldo, mas traz também mais forte, talvez, a marca de quem está vivendo mais de perto essa conjuntura específica, né, da questão agrária regional e seus desdobramentos nas famílias que vivem nos assentamentos ou que estão nos acampamentos em busca da conquista do assentamento, né? Então, acho que articula bem as duas falas e complementa essa leitura para a gente pensar essa expansão do agronegócio e seus impactos regionais. Então, vamos abrir para o debate agora, e aí os participantes que quiserem se fazer pergunta ou alguma consideração, podem usar o chat ou então só se inscrever e falar diretamente no microfone. Então, estamos abertos para o debate. Acho que o Marcelo, se você quiser ir falando, Marcelo, já pode ir começando enquanto os demais vão se inscrevendo aqui. Ô, gente, desculpa, vocês estão me ouvindo? Porque realmente minha internet está bem ruim, assim, eu não vou nem ligar a câmera. Mas dá para escutar? Sim, Marcelo, estamos ouvindo. Tá, primeiro agradecer Eu só me apresentar, eu sou Marcelo, sou egresso da Unifesp, do curso de Agronomia, e estou morando aqui em Minas Gerais, né, mas sempre acompanhando os debates em torno da questão da Amazônia. Mas, assim, só começar, assim, que eu fiquei rapidão, assim, pensando nisso que a Giselda falou sobre essas tentativas que a gente tem visto no último período de flexibilização da legislação, de tentativa de emplacar novos projetos de lei ou medidas provisórias que, de certa forma, estão colocando em xeque não só essas, sei lá, vamos dizer assim, esse avanço do agronegócio sobre terras devolutas e tal, mas os próprios direitos étnicos e territoriais que já foram conquistados, assim. Então, assim, nessa perspectiva desse avanço do agronegócio, da mineração e tal sobre a Amazônia, a gente tem visto também que áreas já conquistadas e assentamentos rurais, terras indígenas entraram no foco assim desses estrategistas do agronegócio, da mineração, como o Alfredo Wagner fala, né? E aí eu fiquei pensando assim, por mais que a gente pense, por exemplo, na MP da grilagem, que saiu agora esse ano, mas isso vem desde o golpe, né? Fiquei pensando naquela medida provisória 759 do Temer, que também de alguma forma tentava premiar a grilagem, mas também se a gente pode pegar antes, inclusive no governo Lula com o programa Terra Legal, né? A gente teve de fato uma série de ações que impactaram diretamente na Amazônia,
no sentido da premiação da grilagem, mas também que antes não estavam no mercado, tipo os assentamentos rurais, e aí a Giselda falou, inclusive, dos processos de titulação em massa, de volta no mercado, né? E aí a gente tem um exemplo bem concreto aí na região, que é o próprio assentamento Palmares 2 do MST, assim, que teve um processo forte de emplacar essa ideia das titulações a qualquer custo, né? E aí, como a Giselda já falou, assim, tirando a responsabilidade do governo federal, do INCRA, em relação às políticas públicas para esses territórios já conquistados. Então, assim, o que eu queria colocar, assim, é que para além desse processo de avanço para terras que ainda estão em disputa, as próprias áreas que, em tese, foram conquistadas pela luta popular, pela luta dos camponeses e indígenas, elas também estão em risco nesse processo agora, né? Assim, vamos dizer que tem enfim, o capital começou a olhar com força também para a retomada desses territórios, né? Também, mas assim, pensando, como o Fernando falou, que tudo está articulado, pensando que a aula de hoje ela fecha um ciclo dentro do curso, pensar também que, por exemplo, o projeto de lei que o Bolsonaro colocou, o 191 da regulamentação da mineração em terras indígenas, também pode entrar nesse bolo, assim, de pensar como que essas estratégias de colocar recursos naturais e terras que, em tese, a gente já tinha, os movimentos sociais, as comunidades tradicionais já tinham conquistado os direitos sobre elas de volta nesse mercado de terras, né? E aí a consideração que eu queria fazer era essa e pedir para o Evaldo e para a Giselda também colocar um pouco de como que eles têm visto isso, assim, desses territórios em tese já conquistados, com os direitos já adquiridos, mas que novamente estão sob ameaça a partir dessas diversas formas de atuação do agronegócio, da mineração, enfim, né? Seja no legislativo, mas também de outras maneiras. Legal, obrigado, Marcelo. Eu não peguei mais nenhuma inscrição aqui pelo chat. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário ou pergunta? Bom, eu queria fazer também colocar algumas questões, e aí eu acho que a gente podia fazer, então, nesse bloco, Marcelo, se mais alguém se manifestar, o Vitor está fazendo uma pergunta por escrito, né? Se seria possível saber um pouco mais do Evaldo, se essa expansão da frente agrícola sobre a região Amazônia tem alguma relação com a formação econômica do Brasil, tá? Então já fica também mais uma questão para o Evaldo desenvolver melhor. E aí, então, eu vou colocar algumas reflexões aqui e aí depois volto para os dois palestrantes para poder dialogar conosco, né? Mas, assim, eu queria explorar um pouquinho mais, eu acho que o Evaldo trouxe, depois a Giselda resgatou, essa ideia da questão agrária como um debate civilizatório, né? Nessa perspectiva, então, que eu acho que dialoga profundamente com a ideia do curso, né? De não pensar toda essa expansão do agro-minero-negócio e dos efeitos que ele tem na questão agrária aqui da Amazônia, simplesmente como um debate econômico, no sentido de qual é a estratégia para integrar a região a um processo de industrialização. Acho que o Evaldo já trouxe bastantes elementos para mostrar que isso não se aplica na conjuntura, né? Que o deslocamento do agronegócio para cá, o agronegócio, o minero-negócio, o hidronegócio, tudo isso que a gente tem discutido, ou os negócios das logísticas, né? Eles estão atrelados a outro padrão de reprodução do capital, que não dá mais pensar nessa lógica de integração pela industrialização, e a Giselda, inclusive, colocou outros elementos, né, do papel do capital financeiro e tal, que estão articulados de alguma maneira a esse debate das exportações das commodities, que os dois trouxeram muito bem. Mas que isso, fundamentalmente, cria, então, um problema civilizatório, quer dizer, o debate qual é o rumo civilizatório, qual é a encruzilhada civilizatória e para onde ir, no qual a gente está se defrontando, né? Que acho que é o tema de fundo aqui do curso. E, bom, me parece que a questão da disputa da terra
ela foi muito bem colocada na fala dos dois, né? Tanto o Evaldo trazendo, então, essa discussão e inclusive, a disputa da terra de uma maneira mais geral, nesse deslocamento, que reflete no aumento do preço da terra, na própria transformação da terra como commodity, mas que a Giselda complementa muito bem com essa ideia, né? E agora o Marcelo recuperou, de como que o Estado, então, nesse governo atual, ele vai, mas que de alguma maneira que já vinha sendo feito nos governos passados, mesmo os chamados progressistas, né? É uma série de medidas no sentido de cada vez mais mercantilizar a terra, seja para legalizar a grilagem naquela dinâmica de expansão de fronteira que nunca se interrompe, como bem disse o Evaldo, mas sobre novos espaços de acumulação de terras que, teoricamente, já estavam aparentemente legalizados e garantidos para os movimentos sociais, como assentamentos e terras indígenas. Então, acho que a questão da terra é chave, né? Mas também foi citado na fala dos dois outros desdobramentos desse processo. Na questão da produção, e o Evaldo chamou bastante atenção do padrão e do pacote tecnológico que está envolvido nesse contexto, mas aí eu queria perguntar para eles, né? E como é que isso rebate também nessas terras conquistadas por assentados, né? Quer dizer, como que essa expansão do agronegócio não só traz uma disputa da terra em si, mas do modelo de produção, do pacote tecnológico, quer dizer, como é que eles têm visto esses efeitos na disputa de como produzir e como usar a terra. E, como a Giselda colocou, a disputa dos assentamentos, né, a luta social por criação de assentamentos e conquista de políticas públicas não era só para a conquista da terra, não é só para a conquista da terra, mas também para viabilizar a produção e todo um modo de vida camponês que passa por educação, saúde, condições de manifestação política, cultural, etc. Né? Então, que eles pudessem explorar um pouco mais como que eles estão vendo esses desdobramentos da expansão do agronegócio no impacto das comunidades, em termos de produção e modo de vida dessas comunidades. Por enquanto, ninguém se inscreveu, então acho que eu volto a palavra para o Evaldo e depois para a Giselda, se puderem dialogar com essas três questões colocadas pelo Marcelo, pelo Vitor e por mim. Bom, eu acho que as questões elas podem ser respondidas no mesmo rumo. Elas estão bem integradas, e eu já agradeço também por elas. Eu vou começar pelo Vitor, que ele coloca uma questão histórica mais longa, né? Se a expansão dessa frente agrícola sobre a região amazônica tem alguma relação com a formação econômica do Brasil. Aí, só para eu ser mais específico, nós temos dois processos básicos e gerais de colonização, no que a gente conhece hoje como Brasil, que é o processo que se inicia com os donatários das capitanias que vão vingar, principalmente na Bahia e no Pernambuco, né, que aí vai girar todo um processo civilizatório a partir da empresa açucareira, e vai desembocar uma série de outros processos, principalmente na questão da expansão da pecuária subsidiária a essa expansão canavieira, e logo, aí depois vem a mineração de Minas Gerais, depois vem o café do Rio primeiro, depois de São Paulo, depois vem o charque, depois vem o mate, e isso vai desenvolvendo uma série uma diversidade cultural, de expansão sobre esse território, que nunca deixou de ser contraditório. A gente nunca pode romantizar essa expansão, mesmo a gente sabendo que culturalmente ela é forte e vincula todos esses povos que compõem o Brasil hoje. E, por outro lado, a gente tem a expansão da colonização portuguesa por meio da foz do Rio Amazonas, que é por meio de Belém, que é por meio dos jesuítas, primeiramente, e depois, com a tomada desse poder pelo Estado português, por meio do Marquês de Pombal. Então, assim, o importante da gente resgatar a questão agrária, que se insere agora nessa região amazônica, é que é recente. A questão agrária no Brasil é histórica,
ela é colonial, ela tem aspectos dessa colonização que a base dela é o latifúndio, monocultor e a escravidão. Os pés dessa questão agrária de hoje estão vinculados a esses dois elementos básicos, junto com a inserção colonial na expansão do comércio naquela época, principalmente na Europa, mas que esse processo, por mais que seja secular no Brasil, ele é mais recente na Amazônia, nessas regiões que a gente está levando em consideração aqui, que são proeminentes nessa expansão do agronegócio, certo? E aí, assim, é importantíssimo que a gente considere que as contradições que gestam, o antagonismo de classe que gesta nesse processo, nessa região amazônica, não vai ser o mesmo que aconteceu com Francisco Julião lá no Nordeste, em torno das ligas camponesas. Não vai ser o mesmo que aconteceu com os indígenas do Sul, ou com os gaúchos do Sul, certo? Então, assim, existem essas generalidades, mas existem questões que são específicas, porque aqui nós temos populações que não têm nenhum outro lugar. Aqui, além de ter as nações indígenas, suas especificidades, diferentes das outras do resto do Brasil, também vamos ter alguns povos tradicionais que se vinculam a essa questão agrária atual, dissociados dessa lógica de cercar a terra, né? Dessa lógica de criar rodovias para a escoada a produção, dessa lógica de criar hidrelétricas, de fazer a derrocagem do pedal do Lourenção, por exemplo. Basta a gente ir nesses territórios que são aqui no nosso entorno mesmo, no sudeste do Pará, que a gente vai perceber isso. Certo? E aí, já entrando também um pouco na questão do Marcelo, e por isso mesmo está relacionada a questão agrária com as outras questões, a questão mineral também, e o avanço de todo esse processo por meio de um padrão de reprodução do capital, é porque a gente, mesmo tendo territórios de assentamento, e como a Gisele falou muito bem, foram territórios de luta, que foram conquistados pela luta, não foram cedidos pelo Estado, porque toda vez que o Estado tentou fazer algum processo de cessão foi vinculado ao capital, nunca deu certo, que foram os processos de colonização da Amazônia, ainda na ditadura militar. Essa questão, o resultado dos conflitos que a gente teve em décadas anteriores e que garantiram territórios para assentados na nossa região, e foram muitos, eles podem, aquilo que foi conquistado com muita luta e que precisava conquistar mais em termos de política também para assentados, pode ser perdido agora por esse entrelaçamento das várias questões, que não é só agrária. Porque na questão agrária a gente tem a dificuldade desses assentamentos, e aí já respondendo também um pouco o Fernando, de lidar com as práticas camponesas, num processo em que o Estado não garante nada. A Gisela falou aqui, a gente não tem política pública. Atualmente foi totalmente reduzida os créditos, e de modo geral, o que o INCRA e o Estado está querendo fazer é individualizar a relação com os assentados. Recentemente veio o presidente nacional do INCRA aqui em Marabá para dizer que não era para ninguém entrar mais em cooperativa, nem em associação, que a lógica agora é todo mundo se vincular a crédito, né, feito por instituições públicas, de forma direta, dando a titulação para essas pessoas e individualizando esses processos, sabendo que, da mesma forma que facilita a aquisição de determinados projetos, de determinados créditos, também facilita a perda da terra, porque você está individualizando o problema, né? Isso não é resolver a questão agrária, isso é aprofundar, agudizar os problemas relativos à ocupação territorial. E aí, só para a gente ver esse entrelaçamento de forma mais evidente, a gente está sentindo agora um avanço do garimpo dentro de territórios de assentamento, aqui na nossa região. Né? A gente tem vários exemplos em Canaã, tem exemplos aqui em Parauapebas, que nos mostram o assédio do garimpo ilegal em lotes de assentados, e acaba. Quem conhece o garimpo sabe que o garimpo vai acabar com aquele lote. Mas a pessoa aceita porque ela não tem outra perspectiva de utilização do lote. Ela não conseguiu viabilizar
aquele lote. E aí a pergunta, dentro dessa questão de encruzilhada civilizatória, é a seguinte: em que medida a gente consegue estabelecer táticas, né, de luta em que a gente não vai simplesmente se debruçar sobre o problema econômico desses territórios já conquistados, ou os territórios que minimamente ainda existe uma garantia, mas que já pode se perder com essas mudanças na lei, mas que a gente pense de uma forma mais abrangente a dinâmica desses territórios, por meio da produção, por meio da cultura, por meio da educação, certo? Por meio da integração das pessoas, sabendo que, no momento ligeiramente anterior, que foi, principalmente ao longo dos governos do Lula e da Dilma, a gente teve um aumento, né, de projetos que atendiam, de certa forma, os assentamentos, e aí vai desde de incentivos à cooperação até incentivos à integração com universidades e com escolas, por meio do Pronera, vamos citar o exemplo do Pronera. Então, assim, o que a gente pode ver de bom desse contexto histórico que gestou uma série de políticas públicas importantíssimas. A gente tem vários exemplos aqui de relação muito virtuosas entre o antigo campus da UFPA com assentamentos. A gente tem exemplos de cooperativas que ainda persistem, como é o caso da própria Coara, que a Gisela pode falar mais sobre isso. Mas a gente também tem que fazer uma crítica a esse processo, porque muitos territórios deu errado, né? Então, assim, o que a gente tem de bom naquele momento, ainda atualmente, e o que é preciso fazer taticamente para reforçar, para fortalecer a ação coletiva, a ação solidária, né, dentro desses territórios. Em que medida a gente consegue conectá-los, por exemplo, para fortalecer essas ações coletivas, essas ações solidárias, e conectar com a Unifespa também, que historicamente tem um papel de ser aliada desses territórios. A gente jamais abre mão de falar que a Unicespa tem um papel relevante, tem que continuar tendo um papel relevante nesse processo. É isso. Obrigado, Evaldo. Então, eu vou passar para a Giselda. Antes da Giselda, eu só vou ler aqui uma consideração da Cristiane e também do Daniel, porque depois no vídeo que fica gravado, o chat não aparece, então é bom a gente registrar. Bom, o Daniel elogiou, né? Muito boa a reflexão. E a Ana Cristiane escreveu o seguinte: gostaria de parabenizar os palestrantes pela discussão e por trazer temas tão polêmicos e necessários para esse espaço. Pensar as relações de exploração dos nossos territórios a nível de Brasil necessita dessa relação com os processos existentes, especificamente em cada região, culturas e organização social. Não se pode esquecer que os movimentos sociais agem de maneira expressiva na reconquista de terras, informação e luta direta com as políticas públicas. E aí a Cristiane justificando que ela prefere escrever porque a internet dela tá ruim, mas obrigado então pela tua reflexão e por compartilhar com a gente, Cristiane. Giselda, fica à vontade para usar o microfone. Então, obrigado aí pelas contribuições. E eu acho que pegando dentro dos elementos começando pelo que o Marcelo levantou, então, assim, eu acho que essa questão da territorialização, vamos dizer assim, do controle do capital, ele é avassalador, né, do ponto de vista de ter hegemonia, não só do ponto de vista da concentração da terra, seja para monocultura, seja para mineração, né, se a gente for olhar, nesse processo, e como elas afetam diretamente a qualquer outra alternativa, outro modelo, né, outra alternativa de organização e de desenvolvimento ou de modo de vida que contraria esse modelo do capital. Acho que o desafio não é pequeno diante do que foi comentado e colocado pelo Evaldo, né?
Mas o que o Marcelo colocou, o que está acontecendo, por exemplo, nos assentamentos. E a gente tem, vou só citar um exemplo, né? O projeto que vai sair da ferrovia norte-sul, que sai do sul do Pará, né? Até o Nordeste paraense. Na verdade, são os impactos influenciados, que ainda não se instalou, né, a ferrovia, mas que já está sendo impactado a região, é um conjunto de áreas que tem sucessivamente ação de despejo, que vão ser impactados diretamente por essa ferrovia, né? São assentamentos que passam ali no eixo, por exemplo, tipo em Eldorado dos Carajás, o Lorival Santana. O que são 4 assentamentos, tudo Lorival, né? 1, 2, 3 e 4. Só o 4 que ainda não foi criado o assentamento. Mas a ação do governo do estado, ao criar o assentamento, foi imediatamente titular. Não foi nem ter cessão de uso, não teve uma outra alternativa das famílias, né? Ela deu o título definitivo para todo mundo. Por quê? Porque apesar de criar o assentamento, essa questão do título, ele te coloca num campo de especulação do mercado de terras imediatamente, né? Então, é uma questão que, de certa forma, foi feita, mas as famílias, apesar de ter o título, mas, por outro lado, não acessaram nenhum tipo de política. Então, se a gente for olhar essa questão massiva da titulação, ela vai se impactar diretamente nessa questão da especulação da terra. É visível o que tem acontecido do ponto de vista da alteração de preços na região, se a gente for olhar, né? Infelizmente, é o que tem acontecido. E o que a gente tem trabalhado com todas as limitações colocadas pela política pública, mas em especial sobre essa questão da organização política e da organização econômica no território a partir da cooperação, das várias iniciativas que é possível a gente fazer, né? Eu acho que é a partir daí que as famílias podem ter um espaço de diálogo e de algum nível de resistência nesses territórios, porque é isso que o Estado, com as poucas políticas, tem feito. As poucas políticas que têm chegado nesses territórios, eles têm diretamente fragmentado o maior número possível, né, de política de forma individualizada para as pessoas acessarem, porque é isso mesmo, é colocar que o indivíduo ele tem seu livre arbítrio para decidir sobre tudo, mas assim, esse tudo, na verdade, ele não tem muita opção de escolha, né? Um fato é sobre essa questão aqui no assentamento, na verdade, eles estão titulando, que é isso que o Marcelo colocou, mas nós temos outras áreas de assentamento, em que as áreas de assentamento são áreas coletivas, e que as famílias têm o direito de ter cessão de uso coletivo, e eles estão vindo de cima para baixo, querendo fazer, que é um outro processo que a gente tem encontrado barreiras. Então, assim, apesar da gente ter a opção hoje ainda, né, que eles não mudou a legislação, mas, assim, apesar de ter a opção de ter título definitivo ou título de concessão real de uso, né, que é uma outra modalidade, eles não têm, o INCRA não tem deixado essa segunda opção para as famílias fazerem. E o processo é justamente esse, como é que tu coloca esses territórios, tira da responsabilidade do Estado e joga para o mercado, né? Uma outra coisa paralela a isso que tem acontecido em relação que eu não tenho maiores propriedades assim para falar, mas que está relacionado a essa questão que agora não é terra legal, mas é o tal do Terra Brasil, né? Que é justamente retomar aquela história do Banco da Terra, e na verdade, é uma mercantilização, não sei nem se é de terras, né? Não é nem da reforma agrária, que seria mediado pelo Estado, mas para vender terras do agronegócio, financiando para agricultores. Então, assim, aonde agricultores já entra com uma dívida de mais de 150 mil reais para pagar em 25 anos. Esse é o novo modelo que está colocado, do que eles estão chamando de Terra Brasil, que vai ser, no caso aqui do estado do Pará,
vai ser coordenado pela SEDAP, pela Secretaria de Agricultura do Estado, né? Então, quanto isso, se os assentamentos, para a gente ver o nível de quanto é contraditório, né? Se os assentamentos criados por um programa institucionalizado coordenado pelo INCRA, onde as famílias não compram diretamente a terra, né? Mas a área é desapropriada e essa família é assentada e ela tem ali os créditos iniciais para se organizar, alguns com rebate de 90%, outros com rebate de 45%, e são famílias que chegam praticamente com nada, né? Só com a família para poder, a partir dali, construir sua vida. Então, essas famílias que, de fato, esse processo de luta pela terra proporcionou um nível de organização, não entra nesse outro formato, porque uma família que não tem praticamente nada economicamente para entrar num financiamento de mais de 150 mil para pagar em 25 anos, dificilmente ela vai conseguir, individualmente, dificilmente ela vai conseguir se viabilizar numa pequena área, numa parcela muito pequena, para ter um retorno, né, de se manter nesse espaço e ainda de pagar o financiamento adquirido ali. Mas é esse modelo que está colocado pelo Estado hoje, né, que tem a tendência nessa questão do mercado de terra, o governo impulsionar esse processo. Um outro elemento que foi colocado, acho que foi pelo Fernando, em relação aos assentamentos. Então, os assentamentos que continuam, que resistem nesse processo, né? Como é que tem lidado com o impacto do agronegócio? Porque ele não chega só para quem está lutando pela terra, ele também chega para o assentamento, né? Porque o que está estruturado do ponto de vista da cadeia produtiva na região? É a cadeia que está estruturada pelo agronegócio, é a cadeia, por exemplo, da pecuária. Se a gente for fazer um financiamento no banco, é muito mais fácil tu acessar um financiamento do Pronaf mais alimento para a pecuária do que para a fruticultura. E dificilmente tu vai conseguir acessar um crédito num valor maior para a fruticultura, com a mesma facilidade que tu vai acessar do ponto de vista da pecuária. Por outro lado, a gente tem percebido também que as famílias têm conseguido ter um retorno do ponto de vista do pagamento do financiamento desses créditos que têm vindo para a pecuária. Mas não é porque a pecuária, né, mas é porque ele está associado a uma cadeia que já está estruturada na região e que as famílias conseguem ter uma possibilidade maior de comercialização desses produtos com uma certa regularidade para poder pagar esse tipo de financiamento. Um outro lado que eu acho que não possibilita e não ajuda as famílias a se estruturarem nesse campo da diversidade, não é que a gente não faça isso, né? Eu estou colocando aqui como o impacto do agronegócio chega no nosso território e como esse impacto do agronegócio também chega do ponto de vista de tu produzir um outro tipo de atividade, de atividades agrícolas, no caso a fruticultura, né? Que tem dois elementos que eles são, além da dificuldade do crédito, mas essa questão de não ter uma cadeia estruturada do ponto da fruticultura, né, com um potencial melhor de organização para o mercado, mas também os riscos que essa atividade hoje tem por dois viés que ela está vinculada diretamente, em parte delas, o agronegócio. Uma, que é sobre essa questão da pulverização aérea. Cada vez mais os assentamentos têm sido afetados por isso, é algo silencioso, que muitas vezes a gente não consegue associar isso à fazenda que está do lado, mas, assim, às vezes o problema que tu tem nos plantios aqui é vinculado à pulverização que foi feita na fazenda do lado. Então, cada vez mais isso tem sido presente no nosso território. E o uso do fogo descontroladamente, que nesse período tem avançado. Então, assim, são duas situações diretamente que também, além do modelo de financiamento, impacto ao modelo que as atividades produtivas que as famílias têm buscado desenvolver nos territórios, né, e nos assentamentos. O que a gente tem feito?
a gente tem incentivado e organizado as famílias a avançar por uma diversificação de produção de pequenos animais e de fruticultura a partir de parcerias com os municípios e de recursos não reembolsáveis nessa perspectiva de ter uma segurança maior da família poder acreditar, né, de fazer essa diversificação e não ter o risco de iminente, né, de perder essa atividade e não poder, embora se diga assim, mas se perder você pode fazer um laudo, pode justificar no banco, mas não é tão simples assim, né? Eu acho que são cada vez mais o modelo colocado do agronegócio, do ponto de vista da cadeia produtiva na região, principalmente para essa região aqui, ela impacta diretamente o comportamento do banco relacionado à política de crédito para os assentamentos. Essa é uma questão que eu gostaria de frisar dentro disso que foi colocado pelo Fernando. A outra questão que eu acho que nem eu nem o Evaldo colocou, mas que eu acho que está associada nas provocações que o Evaldo falou no final, que não é fácil, né, de trabalhar, mas que está vinculada a essa questão do desmatamento, do avanço do desmatamento que tem crescido, né? Não é que as mudanças da legislação, como o Marcelo também colocou, elas aconteceram agora, né? Na verdade, elas aceleraram o processo e essa propaganda do Estado abertamente de dizer, né, de não ser mais, de não ter uma política de controle, né, sobre o avanço do desmatamento e das queimadas, isso também impulsionou ou deixou livre, né, para que os principais fornecedores, por exemplo, de carne para a JBS vêm desses territórios que avançaram, dessas áreas de latifúndio e do agronegócio, que avançaram com queimadas no Mato Grosso, por exemplo, né? Então, acho que são situações, como é que tu lida com essas informações para a sociedade hoje, que tem afetando diretamente não só quem está no campo, né, não só quem está nos assentamentos, mas que são em relação às mudanças climáticas, né? A gente tem visto, por exemplo, eu estou aqui no assentamento, no município, há 46 anos, que é a idade que eu tenho, que eu nasci aqui, né, e no assentamento nós estamos há 20 anos. Então, assim, nós nunca passamos por uma situação que nós passamos esse ano de chuva com ventania que saiu derrubando tudo, quebrando árvore, quebrando plantio. Na cidade o impacto também foi visível, né, do tanto de coisa que caíram. Mas, assim, isso é um efeito da natureza provocado por anos, né, dessa questão das mudanças que tem acontecido na região e que nós podemos ser impactados diretamente por isso, né, esteja no campo ou na cidade. Sem falar dessa questão da pandemia hoje, né, então, vários pesquisadores têm dito, não sei aqui o nome, mas eu vi algumas matérias, que essa questão dos vírus, né, com o desmatamento, com as mudanças climáticas, podem, cada vez mais, a Amazônia podem ser um campo fértil para desenvolvimento de outros vírus na região, que pode partir daqui, né, e não vir de outros lugares do mundo para cá. Então, acho que são questões que a gente precisa debater nesse campo civilizatório, de como é que a gente pensa, né, um modelo de sociedade que respeitem essas dimensões, inclusive, seja no campo, seja na cidade, se a gente quiser continuar tendo condições melhores de vida, né, nesse meio. É isso, Fernando. Legal, Zelda, muito obrigado. Marcelo fez uma reflexão aqui, dizendo que, no chat, dizendo que nem precisamos de alteração na legislação para ver potencialização do desmatamento, do garimpo ilegal de terras indígenas, etc. Só o emplacamento da narrativa de que agora tudo pode já tem garantido isso. Existem dados do ISA que mostram que após a eleição de Bolsonaro, entre outubro e dezembro de 2018, antes mesmo de tomar posse, o garimpo ilegal em terras indígenas subiu acentuadamente, né? Bom, me parece que os dois palestrantes trouxeram um quadro bastante complexo, né, dessa expansão do agronegócio,
não é um dado novo, quer dizer, são processos históricos de longa duração, mas também tem suas especificidades desse momento e agora, sobretudo, agravadas por isso que o Marcelo coloca na última mensagem, né? Não só pelas mudanças na legislação e nos programas que estão se dando de forma acelerada, eles trouxeram vários exemplos, mas também por essa sensação de que tudo pode, que cada vez mais está flexível esse avanço sobre terras e sobre o meio ambiente. Eu acho que a Giselda trouxe um elemento importante, que a gente, às vezes, na Amazônia fica muito preso ao desmatamento como o grande indicador da destruição ambiental, mas que o avanço do agronegócio ele traz outras problemáticas ambientais também, né, para além do desmatamento, que é a utilização de veneno em escala ampliada e com pulverização aérea, o queimada descontrolada, né? Então, que vai também complexificando a problemática ambiental e que, de todas as maneiras, impactam não só na expansão das novas fronteiras, né, como foi falado, mas também sobre a inviabilização de muitos dos territórios conquistados, seja pela disputa da terra em si e mercantilização dessas terras via titulação, fragmentação, e seja a disputa do modelo econômico de como produzir, que acaba afetando todo o modelo de reprodução da vida, de acesso à saúde, à educação, à organização política, social, que sem isso, dificilmente os povos subalternizados, né, conseguem enfrentar essa avalanche do capital. Tá? Então, finalizo por aqui, agradeço muito a exposição do Evaldo e da Giselda, eu acho que fecha esse primeiro ciclo aqui do nosso minicurso, né? De qualquer maneira, foram debates que tenderam a analisar, sobretudo, a expansão do capital, e aí, de alguma maneira, trazem um quadro bastante preocupante, né, das condições civilizatórias mesmo, que colocam para a Amazônia e a Amazônia para o mundo, né? Mas eu acho que a gente precisava fazer esse mergulho na reflexão sobre essa problemática, e a partir das próximas sessões a gente vai tentar inverter um pouco o olhar sobre essas questões, olhando mais a fundo as alternativas que vão sendo construídas e, ao mesmo tempo, as lições, né, os ensinamentos que emergem dos territórios indígenas, camponeses, quilombolas, para a gente poder também ter mais clareza de quais são as saídas para essa encruzilhada civilizatória onde a gente se encontra, tá? Então, Giselda, Evaldo, muito obrigado. Todos que permaneceram conosco até agora. O vídeo foi gravado, vai ficar disponível no YouTube, né? E como ontem insistiram para eu tá falando, né? Então, divulguem o nosso canal do YouTube para aproveitar e divulgar essas reflexões, e peço para o pessoal se inscrever, ativar o sininho, se gostou, dar um like, essas coisas que blogueiro de YouTube costuma falar. Gente, muito obrigado, boa noite, e na sexta-feira a gente tem o próximo encontro, agora sem palestra, mas como roda de conversa, para amadurecer um pouco as reflexões dessas cinco primeiras sessões. Tá joia? Muito boa noite, obrigado a todos. Boa noite, obrigada a todos.